Muito bem, senhores. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Louco Cheio de Lúcidos Intervalos. Eu sou Evandro Santana e darei continuidade à apresentação da obra O Poder e a Glória do Graham Greene. No primeiro vídeo eu comentei a primeira parte, composta por 4 capítulos. Nesta segunda parte, também contendo a mesma quantidade de capítulos, embora eu estarei falando só dos 2 primeiros nesta sequência. Mas antes é preciso abrir aqui um parênteses, porque ficaram da primeira parte 2 pontos importantes que acho necessário trazê-los aqui. No final do primeiro capítulo desta minha versão, na página 35, há uma moça embarcada para Vera Cruz, no General Obregon, que é o barco, né? E esta moça, ela está cantando uma canção melancólica e sentimental que falava de uma rosa ensanguentada e de um amor verdadeiro. Embora eu não tenha certeza, eu acho que essa canção faz referência ao conto do Oscar Wilde chamado O Rouxinol e a Rosa. Este conto pequenino se trata de um rapaz que apaixona por uma moça e ela promete dançar com ele num baile se ele lhe dar uma rosa vermelha. Acontece que, por um motivo bem especial, ele não tem rosa vermelha para presenteá-la. Então ele vai chorar debaixo de um carvalho e um rouxinol ali se compadece dos seus prantos e entende que o amor dele é verdadeiro, e esse rouxinol resolve arrumar uma forma, de alguma forma, arrumar essa rosa para ele. E esse rouxinol, ele acaba por cravar um espinho no seu coração e derramar o seu sangue numa rosa branca, tingindo-a de vermelho para presentear esse senhor a realizar a correspondência desse amor. Acontece que quando esse rapaz pega a rosa e vai presentear a sua enamorada, ela era aquele tipo de mulher que fazia coquete, né? Ou seja, seduz sem intenção de correspondência. E aí, quando ele lhe apresenta esta rosa vermelha, ela diz que não precisava mais, que não iria dançar com ele, porque tem alguém agora que está lhe presenteando com joias. Então ele, indignado, joga esta rosa na estrada, um carro passa em cima da rosa e ele resolve abster-se de amar novamente e foge para o estudo da filosofia e da metafísica. Acontece que esse homem, decepcionado por um amor não correspondido, ele acaba esquecendo de algo primordial, que o rouxinol fez algo muito maior em dar a própria vida para corresponder ou realizar a sua paixão, né? Eu não sei verdadeiramente o motivo do Greene citar
esta obra aqui, mas eu creio que aqui já é a apresentação de um símbolo cristão. Porque como o próprio conto diz, o verdadeiro amor, né, realizado por sangue. Então é claro que aqui já tem um certo símbolo cristão que eu vou deixar para vocês assimilarem dentro da leitura particular dos senhores. E o segundo símbolo, que está no segundo capítulo da primeira parte, que chama A Capital, nós temos ali o tenente com o chefe de polícia criando uma estratégia para procurar o padre e um outro fugitivo. E quando eles colocam as duas fotografias de frente uma para a outra na parede, ali também tem um outro símbolo cristão. E eu gostaria que os senhores tentassem captá-lo, certo? Dito isto, vamos para a segunda parte da obra. Lembrando que eu vou comentar aqui só os 2 primeiros capítulos. Nesta segunda parte, logo no primeiro capítulo, depois que o padre sai para fugindo, né, buscando ali um lugar seguro, ele acaba entrando num diálogo interno sobre seu passado, sobre sua história, e ali ele acaba encontrando uma mulher com a qual ele tem uma filha. E este encontro já nos revela ali um pecado grave, né? Ele era um padre que tinha uma filha que no momento de fraqueza e bêbado, ele teve uma relação sexual com essa mulher. E ali é um encontro muito impactante, e você vê este padre lamentando a sua condição. Ali, em encontro com essa mulher, ele pede guarda na casa, e ali ele vai rezar uma missa. E nesse exato momento que estão rezando uma missa de madrugada, o pessoal não quer ir ali, porque ele oferece risco, né, para eles. Então, é celebrada uma missa de madrugada, e ali nós temos outro símbolo cristão, que eu vou deixar para os senhores interpretá-los. Nesse mesmo capítulo também nos revelado o conteúdo na válise, na pequena maleta que ele carregava. Porque lembra que no primeiro capítulo, quando o dentista Tente pergunta se ele é médico, e ele diz que de certa forma ele é um médico, sim? Só que aqui, o que ele carrega na válise é revelado o porquê ele se intitula médico. Ele é um médico de almas. Embora do jeito meio torto, ele é aquele homem que carrega ali a sacralidade do Cristo, que é o vinho dentro da válise. Junto da válise também existe um papel. Um papel que, de certa forma, remete a ele a identidade de sacerdote, a qual ele se apega muito e que, de alguma forma, mantém ele a esperança de manter os seus votos. Lembrando que ele é o último
padre do México. Então, esta é a condição do padre bêbado e que está em pecado mortal. E ele também, ao encontrar a filha, ele tem um sentimento dúbio. Ele sabe que a filha foi concebida pelo pecado e ainda assim ele não consegue disfarçar o amor e a alegria que tem pela existência dela. E antes de continuarmos, eu gostaria de trazer aqui um elemento do Carpo para só dar uma formalizada na nossa leitura. O Carpo, em sua História da Literatura Ocidental, no volume 4, ele diz o seguinte: o maior dos convertidos ingleses é Graham Greene. O próprio Greene divide suas obras em dois setores: os thrillers sensacionalistas e os romances sérios, de fundo metafísicos. Escrevendo thrillers, romances de aventura e policiais, Greene usa recursos condenáveis dessa civilização materialista para denunciá-la. O crime é sua matéria e o demônio é seu personagem principal. Seus personagens percorrem o caminho dostoiévskiano para a salvação através do pecado, pois a graça divina é incalculável, apiedando-se juntamente de um sacerdote caído ou de um suicida. Infelizmente, Graham Greene nem sempre se mantém nessa altura, querendo revelar a intervenção sobrenatural da graça divina nos destinos humanos, querendo fazer o impossível, isto é, explicar o milagre, cai para uma espécie de sensacionalismo religioso. É importante lermos esta análise ou esta crítica do Carpo pelo seguinte: nesta condição de pecador, numa perspectiva dostoiévskiana, porque ali onde há muito pecado, ali também transborda a graça, né? Então, para entendermos melhor essa colocação do Carpo, eu acho importante a gente trazer aqui alguns elementos da própria obra, tá? Nesse contexto em que o padre encontra sua filha, tem ali um pequeno momento com ela, ele percebe que ela está em volta de desprezo. Desprezo pela própria mãe, desprezo pela própria comunidade ali, o vilarejo onde ela mora. Aquela menina sofre uma certa perseguição porque ela é uma filha bastarda de um padre. A mãe não lhe ensina a catequese. E ele, permeado por esse mundo de violência, ele tem o seguinte diálogo interno: todas as crianças nasciam com um certo conhecimento do amor, pensava ele. Tomavam-no com o leite do seio materno, mas dependia dos pais e dos amigos a espécie de amor que conhecessem: amor de salvação ou de perdição. Então, nesse ambiente de violência, tanto no ambiente externo, que ele vê a filha sendo perseguida, pagando os pecados que são dele, ele também vive este conflito interno, em que ele também está pagando as consequências dos seus erros. Então ele ajoelhou e rezou: meu Deus, dai-me uma morte qualquer,
sem contrição, em pleno pecado, contanto que se salve esta criança. Isso é muito bonito e também traz essa conotação aí que o Carpo nos apresenta. Um outro elemento é que o padre, ele nesta missa, quando ele está rezando essa missa e ele está indo embora deixando a filha, aparece o tenente, coloca todo mundo ali para apresentar, ele é protegido por essa comunidade, e nesta perseguição, o padre perde o vinho, ou melhor dizendo, a mulher com a qual o padre tem uma filha, a Maria, ela joga a garrafa de vinho, quebra e joga fora. E quando ele percebe que não tem mais vinho para celebrar a missa, ele fala assim: um padre sem vinho para rezar a missa perde a sua razão de ser. Então, embora o padre está em toda uma condição de pecado, é um homem que ao mesmo tempo ele tem consciência desta vida eterna e ele lamenta por não ter força de conseguir fazê-la com perfeição. E aí, né, ele, neste mesmo capítulo, ainda nesse primeiro capítulo da segunda parte, ele segue viagem e deixando a Maria e a Brígida, que é sua filha, para trás. No meio do caminho ele encontra um mestiço, uma espécie de Judas, que vai traí-lo. E este mestiço, muito provocador, tem uma certa febre e o padre ainda o protege para não deixar sozinho e fica com ele até saber que este mestiço está em segurança. E este mestiço está contando vantagem para o padre de que transou com duas mulheres ao mesmo tempo, que já fez e aconteceu um monte de desgraça, mas que ele é um bom cristão. E o padre faz um outro diálogo interno, dizendo assim: aqui está misturado o diálogo interno e a narrativa da própria obra. O mestiço julgava-se extraordinário, mas na final não era mais que um elemento típico naquele mundo que ele não sabia descrever. Um mundo de traição, de violência e de luxúria, dentro do qual a sua vergonha era uma coisa insignificante. Quantas vezes não ouvira o padre a mesma confissão? Tão limitado é o homem que nem ao menos tem habilidade para inventar um novo vício. A mesma coisa sabem os animais. E era por um mundo assim que Cristo havia morrido. Quanto mais maldade se vê, tanto maior é a glória que circunda essa morte. É muito fácil morrer pelo que é bom ou belo, pela pátria, pelos filhos ou pela civilização. Só mesmo um Deus poderia morrer pelos covardes e os corruptos. É isso, esses dois elementos. Aí, partindo para o segundo capítulo da parte 2, o padre está ali disfarçado, vai procurar vinho, se enrola com um mendigo. E aí, quando ele encontra o vinho, na esperança de poder barganhar segurança celebrando missa, né? Esse é o propósito do padre. Ele tem consciência de estar em pecado, ele sabe que precisa de confissão, mas a condição de celebrar a missa é quase uma barganha com Deus para manter-se salvo a cada vilarejo que ele vai. E aí ele acaba indo
comprar um vinho no mercado negro e ele encontra lá os caras acabam bebendo todo o vinho dele. E quando bebe todo o vinho, ele chora. E os caras ficam assim, mas tá chorando por quê? E ele diz assim, não sei. Toda a esperança do mundo extinguir-se e desaparecer. Que o mundo está perdendo esse sagrado, a oportunidade de participar do maior milagre, que é a celebração de uma missa. E um outro elemento que eu acho assim muito interessante a gente olhar é que o padre, toda vez que ele sofre uma perseguição, ele acaba tentando rezar o ato de contrição, só que o policial acaba pegando ele e prendendo ele ali na rua, e ele começa a rezar o ato de contrição. E aí tem esse outro elemento do qual o Carpo também se refere. Pôs-se a recitar baixinho um ato de contrição enquanto lhe retiravam do bolso a garrafa de aguardente. Mas não conseguia concentrar a atenção. Ilusão do arrependimento no leito de morte. A penitência é fruto de um treinamento, de uma disciplina prolongada. O medo não basta. Aqui é uma verdade. Essa ideia de que podemos levar uma vida da forma que nós quisermos e na hora da morte vamos nos arrepender, não basta. O arrependimento, de certa forma, é uma graça. E para merecermos essa graça, precisamos estarmos numa vida disciplinar de rotina. Tá? E vou aproveitar também para contrapor aqui um pouco do conteúdo do Carpo. Vou pegar aqui Anatomia da Crítica, de Northrop Frye, que vai dizer o seguinte: todos os esforços dos críticos em descobrir regras ou leis, no sentido de máximas morais dizendo ao artista o que ele deveria fazer ou ter feito para ser um artista autêntico, fracassaram. A experiência da literatura é como a própria literatura, incapaz de falar. A leitura da literatura deveria, como a oração nos evangelhos de Mateus 6, 5-6, retira-se do mundo falante da crítica, para entrar na presença privada e secreta da literatura. De outro modo, a leitura não será uma experiência literária genuína, mas um mero reflexo de convicções críticas, lembranças e preconceitos. Este é Northrop Frye em Anatomia da Crítica. Muito bem, coloquei esse contraponto para fazermos dessa experiência uma experiência privada, particular, e cada um faz da sua leitura o que bem lhe aprouver, mas que faça isso de uma forma autêntica, sem se perder e deixar, seja o crítico que for, fazer com que você desista de uma boa experiência literária. Até o próximo vídeo com o capítulo 3 e 4 da segunda parte. Que Deus abençoe a todos.